Dona Marta, 71 anos, olhava para o espelho do banheiro e mal reconhecia a mulher que a fitava de volta. Quando foi que havia se tornado tão pequena, tão apagada, tão invisível até para si mesma? Os anos ao lado de um marido dominador haviam esculpido nela uma postura curvada, não apenas do corpo, mas da alma, como se carregar o peso de nunca ser suficiente tivesse literalmente dobrado sua coluna. Passara 5 décadas acreditando que amar significava ceder, silenciar, desaparecer aos poucos para que ele pudesse brilhar mais. Cada opinião engolida, cada sonho abandonado, cada pedaço de si mesma que sacrificara no altar de um casamento que chamavam de abençoado, mas que a sufocava lentamente, tudo isso estava gravado nas linhas profundas de seu rosto cansado. Agora viúva há 2 anos, estava descobrindo uma verdade aterradora. Havia passado tanto tempo se diminuindo que não sabia mais quem era quando ninguém estava pedindo que ela desaparecesse. Se você se identifica com a história de Dona Marta ou conhece alguém que passou ou passa por isso, inscreva-se e acompanhe até o final, porque o que Deus fará a seguir vai tocar profundamente o seu coração. Durante todo o casamento, Marta fora ensinada, primeiro por sua mãe e depois reforçado por seu marido e pela sociedade ao redor, que uma boa esposa era aquela que não causava problemas, que mantinha a paz a qualquer custo, que colocava as necessidades do marido sempre acima das suas. Aprendera a medir cada palavra antes de pronunciá-la, a modificar cada opinião para não contradizê-lo, a tornar seus sonhos tão pequenos que não incomodassem o espaço que ele ocupava. Quando jovem, fora uma mulher vibrante, cheia de ideias e ambições, queria estudar enfermagem, viajar, conhecer o mundo. Mas tudo isso foi sendo podado, galho por galho, até que restou apenas um tronco vazio, uma versão esvaziada de si mesma que existia apenas em função de outro. A casa que agora habitava sozinha parecia ecoar com fantasmas de conversas nunca tidas, de risos nunca soltos, de danças nunca dançadas. Marta caminhava pelos cômodos e via em cada canto uma lembrança de sua própria anulação. A cozinha, onde preparava apenas os pratos que ele gostava, mesmo quando sonhava com experimentar receitas novas. A sala, onde a televisão ficava eternamente sintonizada nos programas dele, enquanto ela fingia interesse em futebol e documentários de guerra que a entediavam profundamente. O quarto onde aprendera a não ocupar muito espaço na cama, a dormir em uma posição que não o incomodasse, a sufocar até mesmo seus roncos para não perturbá-lo. Cada ambiente era um memorial de sua própria morte em vida, um museu dedicado à mulher que deixara de existir aos poucos, sacrificada no altar de um amor que, na verdade, era apenas submissão disfarçada de virtude. As amigas da igreja, que conheciam Marta há décadas, sempre a elogiavam por sua paciência, por sua dedicação, por ser uma esposa exemplar. Diziam que ela tinha a bênção de Deus por ter sustentado o casamento por tanto tempo, por nunca ter levantado a voz, por ter sido o exemplo perfeito de esposa cristã. Mas Marta olhava para essas mulheres agora e se perguntava se elas realmente a invejavam ou se apenas repetiam o que lhes fora ensinado a valorizar, a capacidade de uma mulher de se tornar tão pequena que praticamente desaparecia. Lembrava-se de momentos ao longo dos anos quando tentara expressar um desejo, uma necessidade, uma opinião divergente, e como fora imediatamente rotulada de egoísta, de má esposa, de mulher que não entendia seu papel. Aprendera que seu valor estava diretamente ligado ao quanto conseguia se anular. E essa lição havia se enraizado tão profundamente que mesmo agora, livre fisicamente, continuava presa nas correntes invisíveis de uma vida inteira de condicionamento. Certa manhã, Marta acordou com uma dor no peito que não era física, mas não era menos real. Uma sensação de urgência a tomou.
como se finalmente tivesse percebido que o tempo estava passando e ela continuava vivendo como se ele ainda estivesse ali, ditando suas escolhas, limitando seus movimentos, definindo os contornos de sua existência. Levantou-se da cama e fez algo que não fazia há anos. Ligou o rádio em uma estação que ela gostava, música sertaneja antiga que seu marido desprezava. A melodia familiar encheu a casa e, para sua surpresa, lágrimas começaram a rolar por seu rosto. Não lágrimas de tristeza apenas, mas de luto profundo por todos os anos perdidos, por todas as versões de si mesma que matara para manter um homem que nunca apreciara o sacrifício. Sentou-se no chão da cozinha e chorou por horas. Um choro que vinha de um lugar tão profundo que parecia nunca ter fim, como se seu corpo finalmente estivesse expelindo décadas de dor reprimida. Nos dias seguintes, Marta começou a fazer coisas pequenas, mas revolucionárias, para alguém que passara a vida inteira se diminuindo. Comprou flores para a sala, margaridas brancas que ele sempre achara ordinárias, mas que ela adorava. Preparou um prato que sempre quisera experimentar, mas nunca fizera, uma receita italiana complexa que encontrara em uma revista antiga. Sentou-se à mesa sozinha e comeu lentamente, saboreando cada garfada como se fosse um ato de rebelião contra todos os anos de privação autoimposta. Cada pequeno ato de afirmação de si mesma era acompanhado de uma voz interna crítica, ecoando as palavras dele: egoísta, vaidosa, tola. Mas Marta estava começando a questionar essas vozes, a se perguntar se realmente vinha de Deus essa ideia de que amar significava se tornar nada. O grupo de oração da igreja reunia-se às quintas-feiras, e Marta, que sempre fora uma presença silenciosa no fundo da sala, começou a prestar atenção de forma diferente. Dona Lourdes, uma viúva de 79 anos com uma energia que desafiava sua idade, compartilhou um testemunho que abalou Marta até os ossos. Falou sobre como passara 40 anos casada com um homem que a tratava como serviçal e como, após sua morte, levara 3 anos para finalmente entender que Deus nunca pedira aquele sacrifício dela. Leu um verso de Gênesis sobre como Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança iguais em dignidade, e como a palavra hebraica usada para a mulher Ezer significava não subordinada, mas parceira igual, companheira de força equivalente. Aquelas palavras caíram sobre Marta como um raio, iluminando um quarto escuro há décadas, mostrando-lhe pela primeira vez que talvez tudo o que lhe ensinaram sobre amor e casamento fosse uma distorção, uma interpretação conveniente que servia para manter mulheres pequenas e homens confortáveis. Marta começou a ler a Bíblia com novos olhos, buscando as mulheres fortes que sempre estiveram lá, mas que os sermões raramente destacavam. Débora, a juíza e profetisa que liderou Israel. Esther, que arriscou a própria vida para salvar seu povo. Maria Madalena, a primeira testemunha da ressurreição, escolhida por Jesus para levar a notícia mais importante da história. Mulheres que não se diminuíram, que ocuparam espaço, que usaram suas vozes, que foram valorizadas e honradas por Deus exatamente como eram. Descobriu que Jesus, ao contrário dos homens de seu tempo, tratava mulheres como iguais, conversava com elas sobre teologia, aceitava seu apoio financeiro e emocional, valorizava sua presença e opinião. Nunca pediu que se tornassem menores, mais quietas, mais submissas. Pelo contrário, as elevou, as viu, as honrou. A transformação de Marta não foi aceita silenciosamente por todos ao seu redor. Algumas mulheres da igreja, especialmente aquelas ainda presas em casamentos sufocantes, pareciam incomodadas com sua mudança. Faziam comentários passivo-agressivos sobre como ela estava diferente, insinuando que não era apropriado uma viúva de sua idade estar tão preocupada com aparência ou interesses pessoais. Marta percebia que seu despertar as ameaçava,
Porque se ela podia questionar décadas de condicionamento, se ela podia começar a viver plenamente mesmo aos 71 anos, então elas também poderiam. E essa possibilidade era aterrorizante demais para considerarem. Havia um custo em acordar, e muitas preferiam o conforto familiar da prisão que conheciam do que a liberdade incerta que Marta estava descobrindo. Mas havia também mulheres que a procuravam em particular, com olhos cheios de lágrimas e perguntas sussurradas. Como você encontrou coragem? Como você lida com a culpa? É possível recomeçar tão tarde? Marta descobriu que sua jornada pessoal estava inadvertidamente dando permissão para outras mulheres questionarem suas próprias prisões. Começou a compartilhar sua história mais abertamente. Não com amargura, mas com honestidade, falando sobre os custos de uma vida vivida se diminuindo, sobre como quase chegar ao fim de seus dias sem nunca ter realmente vivido. Suas palavras tocavam corações que carregavam dores similares, e lentamente formou-se ao seu redor um pequeno círculo de mulheres em processo de despertar, cada uma em estágios diferentes de sua própria jornada de redescoberta. Marta começou a fazer coisas que sempre quis, mas nunca ousara. Matriculou-se em uma aula de pintura, descobrindo uma habilidade artística que estava adormecida há décadas. Deixou o cabelo crescer um pouco mais e o tingiu de um tom mais claro que sempre achara bonito, mas que ele dizia ser inadequado para sua idade. Comprou roupas coloridas para substituir os tons neutros e discretos que usara a vida inteira. Cada ato de autoexpressão era como recuperar um pedaço de si mesma que fora roubado ou voluntariamente entregue. Descobriu que gostava de rir alto, algo que aprendera a suprimir porque ele achava vulgar. Descobriu que tinha opiniões fortes sobre política e religião, que ficara décadas fingindo não ter para evitar conflitos. Descobriu que ocupar espaço, literal e figurativamente, não era egoísmo, mas direito de nascença. Houve momentos de intensa culpa, noites onde acordava suando, atormentada por sonhos, onde ele a olhava com desaprovação, onde vozes a acusavam de desonrar sua memória. Nesses momentos, Marta precisava se lembrar ativamente das verdades que estava aprendendo. Honrar alguém não significava continuar vivendo como se ainda estivesse sob seu controle. Amar sua memória não exigia que permanecesse pequena. E mais importante, Deus não estava desapontado com ela por finalmente reivindicar a plenitude da vida que ele sempre quis que ela tivesse. Aos poucos, essas verdades foram se enraizando mais fundo que as mentiras antigas. E a culpa foi dando lugar a algo novo, não exatamente alegria ainda, mas uma paz nascente, uma sensação de estar finalmente alinhada com seu propósito verdadeiro. Durante um retiro espiritual que decidiu fazer pela primeira vez na vida, Marta teve uma experiência que só pode descrever como encontro com Deus de forma profundamente pessoal. Durante uma meditação guiada, fechou os olhos e viu em sua mente uma imagem clara. Era ela mesma, jovem e radiante, usando um vestido vermelho vibrante que nunca usara na vida real, dançando livremente sob um céu estrelado. E ao seu lado não estava um homem a conduzindo, mas a própria presença de Deus, não limitando seus movimentos, mas celebrando cada giro, cada passo, cada expressão de sua individualidade. Abriu os olhos com lágrimas rolando e soube com uma certeza que vinha de um lugar mais profundo, que palavras que Deus nunca quis que ela fosse pequena. Nunca quis que se diminuísse, nunca exigiu que apagasse sua luz para que outro brilhasse. Essa revelação foi tão poderosa que sentiu fisicamente algo se desprender dentro dela, como correntes invisíveis finalmente se partindo. Marta começou a falar mais abertamente sobre o que aprendera, não apenas sobre seu casamento, mas sobre a própria teologia que sustentara sua anulação.
Questionava publicamente interpretações bíblicas que usavam versículos isolados para justificar a subordinação feminina, enquanto ignoravam o contexto maior do amor mútuo, respeito recíproco e igualdade fundamental entre homens e mulheres. Alguns a criticavam, acusando-a de feminista radical, termo que usavam como insulto, mas que ela começava a ver como possível elogio. Outros, especialmente homens acostumados com mulheres silenciosas e acomodadas, sentiam-se ameaçados por sua nova assertividade. Mas Marta estava descobrindo que desagradar pessoas não era o fim do mundo, especialmente quando agradar essas mesmas pessoas exigira que traísse a si mesma. Um momento particularmente transformador veio quando seu filho mais velho, agora com 45 anos, visitou-a e fez um comentário sobre como ela estava diferente e não de forma elogiosa. Disse que ela parecia egoísta, focada demais em si mesma e que seu pai ficaria decepcionado. Pela primeira vez na vida, Marta não engoliu suas palavras para manter a paz. Olhou para seu filho nos olhos e disse, com uma firmeza que a surpreendeu, que passara 5 décadas sendo o que todos esperavam dela, e que os anos que lhe restavam seriam vividos sendo quem ela realmente era. Disse que amava seu pai, mas que o casamento deles não fora o modelo ideal que ele imaginava, e que ela não faria mais de conta que fora. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas Marta não recuou. Seu filho eventualmente saiu, claramente perturbado, mas Marta sentiu algo inesperado. Não culpa ou remorso, mas orgulho. Orgulho de finalmente ter usado sua voz, de ter defendido sua verdade, de ter se recusado a ser diminuída, mesmo por alguém que amava profundamente. Nos meses seguintes, alguns relacionamentos se reconfiguraram, outros se distanciaram. Sua filha, que sempre fora mais sensível, começou a se abrir sobre suas próprias lutas em seu casamento, confessando que via na vida da mãe um espelho do que temia se tornar. Juntas, começaram um diálogo honesto sobre relacionamentos saudáveis, sobre a diferença entre amor e autoaniquilação, sobre como era possível honrar compromissos sem se trair completamente. Marta percebia que, ao fazer sua própria jornada de libertação, estava inadvertidamente mudando o legado que deixaria, oferecendo às gerações seguintes um exemplo diferente do que significa ser mulher, esposa, mãe e, finalmente, ser humano pleno e completo. Marta começou a ver beleza em seu envelhecimento de uma forma que nunca imaginara possível. Cada ruga não era apenas marca de anos perdidos, mas também testemunho de sobrevivência, de resiliência, de uma força que não sabia que possuía. Olhava-se no espelho agora e via não uma mulher diminuída, mas uma mulher emergindo, como borboleta finalmente quebrando um casulo que ficou fechado tempo demais. Seus olhos tinham um brilho que não estava lá antes, não de juventude, mas de vida finalmente sendo vivida em sua plenitude. Descobriu que a liberdade tinha um rosto, e era o dela, quando finalmente parava de se desculpar por existir. O grupo de mulheres que se formara ao seu redor cresceu organicamente, não como organização formal, mas como rede de apoio mútuo. Reuniam-se informalmente, compartilhavam histórias, choravam juntas, celebravam pequenas vitórias de cada uma. Dona Lourdes, que iniciara o despertar de Marta com seu testemunho, tornou-se mentora de todas, lembrando-as de que nunca era tarde para começar de novo, de que Deus não tinha prazo de validade para sonhos ou propósitos. Juntas estudavam escrituras sob nova luz, reclamando narrativas que haviam sido distorcidas, descobrindo verdades libertadoras que sempre estiveram ali, mas que foram obscurecidas por séculos de interpretações patriarcais. Houve uma tarde em particular, quase um ano após começar sua jornada, que Marta sentou-se em seu jardim recém-plantado e sentiu algo extraordinário. Plenitude.
Não a plenitude que vem de ter todos os relacionamentos perfeitos ou resolver todos os problemas, mas a plenitude de estar completa em si mesma, de não precisar se diminuir para caber em expectativas alheias, de ocupar todo o espaço de sua própria vida sem pedir desculpas. O sol da tarde iluminava as flores que plantara, cada uma escolhida por ela, refletindo suas cores favoritas, não as dele. Pássaros cantavam em árvores que deixara crescer livremente, não mais podadas em formatos rígidos que ele preferia. Tudo ao seu redor refletia finalmente quem ela realmente era, e era extraordinariamente bonito. Marta percebeu que a jornada não estava terminada, provavelmente nunca estaria completamente. Ainda havia dias difíceis, momentos de dúvida, vozes antigas tentando ressurgir. Mas tinha agora ferramentas que não possuía antes, uma comunidade de mulheres que a apoiava, uma compreensão de Deus que era libertadora em vez de limitante e, mais importante, um compromisso firme consigo mesma de nunca mais se diminuir, não por amor, não por paz, não por conveniência alheia. Aprendera que amar não exigia que se tornasse menos, que relacionamentos saudáveis permitiam que ambas as pessoas crescessem em sua plenitude, que Deus a criara para ocupar espaço e não para desaparecer. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se e comente aqui de onde você está escutando essa história. Porque a jornada de Dona Marta nos ensina uma verdade que Deus precisa que compreendamos, especialmente aquelas de nós que aprenderam desde cedo que nosso valor está em nossa capacidade de nos tornarmos pequenas. Amar não é se diminuir. Amar não é silenciar sua voz, enterrar seus sonhos, apagar sua luz para que outro brilhe. Amor verdadeiro, o amor que vem de Deus e reflete Deus, celebra a plenitude de cada pessoa, honra a dignidade inerente de cada alma, cria espaço para que ambas as pessoas cresçam em direção a quem foram criadas para ser. Se você passou anos se tornando menor, se aprendeu a medir seu valor por quão bem consegue desaparecer, saiba que Deus está te chamando para emergir, para ocupar todo o espaço glorioso de sua própria vida, para finalmente compreender que você foi criada à imagem de Deus, completa, valiosa e merecedora de uma vida vivida em plenitude. Amar não é se diminuir, é aprender a crescer junto, duas pessoas plenas criando algo maior juntas. Não uma pessoa absorvendo a outra até que reste apenas uma sombra onde deveria haver luz.